Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos fazer uma oração para que os nossos corações possam ficar quietos na presença de Deus, que a gente possa acolher a mensagem, a palavra do Senhor. Amém? Peço que quando a gente começar a mensagem, se tiver alguma criança começar a chorar, os pais possam sair, para que todo mundo possa concentrar na mensagem. Também faz de conta que você está numa sala de cinema e não dá tempo de ir à casa de banho. No cinema a pessoa segura até o final do filme, né? Faz de conta que é um filme, fica até o final. Tá bem? Então coloque a sua mão no seu coração e ore. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, na presença do Senhor na presença uns dos outros. Senhor, chamamos também para estar conosco todos aqueles que estão na transmissão online, que a Tua bênção possa alcançá-los também, em nome de Jesus oramos, e para que a Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, possa ser esclarecedora, possa ser uma palavra que exorta, ensina, edifica e que conforta. Para a Tua glória e honra oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Amém, irmãos? Vamos começar então lendo Jó, capítulo 1. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu cheguei na igreja, o pastor começou a pregar Jó. O que se passa aí? Vamos lá ver. Jó, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. Amém, amém? Vou esperar aí alguns abrirem as Bíblias. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente, ou seja, o homem mais poderoso, o homem mais rico de todo o Oriente nesta época. Nós estamos a falar aí de um período, provavelmente 4.000 anos atrás, apesar de que o texto nós temos ele há 2.500 anos aproximadamente. Mas é interessante que esse texto já começa a falar de prosperidade de um homem que teme a Deus. Peço que todos então estejam bem atentos à mensagem, conversamos depois. Então, irmãos, esse texto já começa falando de um homem que tem prosperidade, e a prosperidade deste homem, de alguma maneira, está aqui logo no início do texto, está a fazer uma ligação desta prosperidade com o temor de Deus. Este homem tinha o temor de Deus, era um homem de Deus. E depois nós não vamos ler a continuidade aqui do texto, diz que era um homem que ele não só se consagrava a Deus, mas ele fazia de tudo para que os seus filhos se consagrassem a Deus, para que a sua família se consagrasse a Deus, para que a sua geração se consagrasse a Deus. Mas algo aconteceu fora do seu controle. No mundo espiritual, vamos ler agora a partir do verso 7. Jó 1, a partir do versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, irmãos, imagina só, um homem próspero, um homem temente a Deus, um homem consagrado, e para melhorar ainda, Deus dava testemunho do homem. Eu fico a pensar o seguinte, se já é bom alguém dar testemunho de nós, imagina, minha esposa dar testemunho de mim, um amigo dar testemunho de mim, já é uma coisa fantástica. Agora, você consegue imaginar você recebendo testemunho do próprio Deus? Deus dando testemunho, falando assim, aquele ali é crente, aquele ali é da MCI, aquele ali é consagrado a Deus. E Deus ainda fala isso com Satanás. Só que Satanás, ele é o acusador. Então Satanás diretamente acusa Deus e acusa Jó. Porque este é o trabalho dele. Olha o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó de balde teme a Deus? O que significa esse debalde?
será que é em vão que ele teme a Deus ou será que ele tem motivos para isto? Olha a acusação de Satanás. Jó, ele teme a Deus porque tem motivo. Aí ele começa a dizer, versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Então, olha a acusação aí de Satanás. Jó só é fiel a ti, só é fiel a Deus, porque a vida dele é boa, porque tudo corre bem, porque tudo está na perfeição. Versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está agora em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. É interessante aqui. Deus honra Jó na presença ali, Deus honra na presença de Satanás, Satanás na presença de Deus, Deus honra Jó. Mas Satanás é o acusador, e ele fala assim, os homens, e olha que Satanás fala com experiência de ter observado muitas gerações de homens na terra, desde o início. E Satanás, ele sabe de muitas coisas acerca do homem. Satanás sabe muito sobre o homem. Satanás, ele entende como funciona a natureza humana. E Satanás, quando ele coloca a sua tese, qual que era a tese de Satanás? Um homem só é fiel a Deus enquanto ele é abençoado. Essa era a tese. Então Deus disse, então se é isso que você pensa, pode tocar nas coisas que Jó tem. Mas não toque nele, nada dele, só nas coisas que ele tem. E é interessante, é que de uma hora para outra, Jó não sabia de nada, porque tudo isso acontecia no mundo espiritual. De uma hora para outra, todos os servos de Jó morrem. Vem outro acontecimento inusitado, todos os filhos dele morrem, os 7 filhos e as 3 filhas, 10 filhos morrem. Todos os bens, gados, tudo que ele tinha, que nós lemos ali, aquela lista, tudo ele perde, de uma hora para outra. E o homem fica no zero, fica com zero. Pobre, pobre, pobre. E nós vamos ver então se a tese de Satanás estava correta. Capítulo 1, versículo 20. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Homem de Deus, irmãos. Jó, a primeira reação que ele tem, quando vem o mal sobre a vida dele, é pensar assim, há alguma causa para isso, há algum motivo para isso. E ele rasga o seu manto, ele rapa a sua cabeça, ele se lança ao chão e adora a Deus. Versículo 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, pouquíssimas pessoas na terra hoje fariam o que Jó fez. Eu nem ouso perguntar aqui quantos de nós faríamos isso numa situação dessa, de perder filhos, de perder bens, de perder tudo, ficar no zero, e a pessoa dizer assim, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Duvido se nós teríamos aqui tantas pessoas que poderiam ter a mesma reação e atitude de Jó. Verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uau! Mas calma aí, a história só começou. Estou a falar sobre um tema delicado. Eu confesso para vocês que eu prefiro falar de outros temas. Eu prefiro falar de vitória, de conquista, ano das grandes vitórias. Prefiro falar de outros temas, mas o tema hoje é este aqui, que vai aparecer aí daqui a pouco. O tema hoje é... Vamos ler juntos? 1, 2 e... Os mistérios do sofrimento humano. Por quê?
Porque há uma relação muito forte entre o sofrimento humano e a relação do homem com Deus. Inclusive, muitas pessoas não acreditam em Deus porque há sofrimento na terra. Pelo simples fato de haver sofrimento na terra, algumas pessoas já não acreditam em Deus, porque para elas é inconcebível um Deus de amor que permite que haja sofrimento na terra. Isso não entra na cabeça de algumas pessoas. Principalmente em tempos como esses em que estamos a viver, que estamos a presenciar, por exemplo, uma guerra. Então, algumas pessoas olham para suas televisões, para o televisor, olham ali aquelas cenas de guerra, e algumas pessoas ainda são capazes de apontar o dedo a Deus. E eu confesso para os irmãos que eu não vi Deus invadir nenhum país atualmente. Mas é Deus que está a levar a culpa em alguns lugares. Ou seja, há uma nação que invade outra nação, e ali crianças morrem, pessoas começam a entrar numa fase de sofrimento profundo, e algumas pessoas, ao invés de apontarem para a humanidade, é o homem que se corrompeu, é o homem que é mau, alguns ainda conseguem desviar o dedo dos homens e apontá-lo a Deus. Porque algumas pessoas não conseguem entender como é possível existir Deus e existir o sofrimento na terra. Então é um assunto importante para nós. E é um assunto delicado, mas é um assunto muito importante. É interessante que eu já observei que muitas pessoas já deixaram a Deus, já deixaram a nossa igreja, já deixaram os nossos grupos de vida, porque não conseguiram lidar com uma fase de sofrimento, com uma fase de dificuldade. Então, a premissa de Satanás, preste atenção, por favor, a premissa de Satanás não estava errada. Satanás conhece muito bem a natureza humana, e Satanás sabe que quando as coisas que o ser humano tem, quando o ser humano perde o que tem, ou não consegue ter o que deseja, a fé dele em Deus é abalada. Satanás, como eu disse, milhares de anos conhecendo todas as gerações de homens que já passaram pela terra, e Satanás, é como se ele dissesse assim, se Jó não negar a Deus, não blasfemar contra Deus, ele é uma exceção, porque eu sei que todos os outros fariam. Então, irmãos, é assim, nós estamos a falar de um texto que foi escrito, uma história que existe. Essa história existe por volta de 4.000 anos. Veja bem, 4.000 anos depois, estamos nós aqui, e eu posso dizer para vocês, muita gente tem abandonado a fé por não saber lidar com dificuldade. Há muita gente que não consegue lidar com momentos de sofrimento na sua vida pessoal e a sua relação com a fé, a sua relação com Deus, a sua relação com a igreja. Muita gente não sabe lidar. E eu sou pastor, irmãos, durante muitos anos, ou seja, a nossa igreja, no ano passado, completou 25 anos, e nesses 25 anos eu tenho visto pessoas abandonarem a fé por N motivos. Mas um motivo que é forte também é a questão da pessoa não saber lidar com a tribulação. É a pessoa não saber lidar com o dia mau. É a pessoa não saber lidar com a dificuldade. A pessoa, ela crê em Deus, ela levanta as mãos em fé enquanto tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a sair do controle delas e elas oram e não vem a resposta no tempo que elas esperavam, elas começam a questionar sobre a validade da fé, sobre a validade, ou seja, da sua confiança em Deus. Irmãos, este é um assunto muito importante, muito delicado, sensível, mas que nós temos que tratar, nós temos que falar. Nós temos uma ideia quase que instintiva de que se nós estamos bem com Deus, a nossa vida tem que estar tudo tem que estar bem nas nossas vidas. E nós temos quase que instintivamente, automático, quando alguém está bem, a gente tem a tendência de pensar, essa pessoa está bem com Deus. E quando as coisas correm mal na vida de uma pessoa, nós temos a tendência também de julgar e dizer assim, aquela pessoa não está bem com Deus. Mas se nós estudarmos bem a Bíblia, nós vamos ver que esta relação causa e efeito, que nós fazemos quase que automaticamente, ela não está correta, essa relação. Porque o próprio Davi via os ímpios prosperarem. E Davi, em algum momento, ele falou sobre isso, ele escreveu sobre isso. Os ímpios estão a prosperar, às vezes mais do que os justos.
Depois, ou seja, a gente vê que os livros, né, por exemplo, Provérbios e Eclesiastes, também mencionam coisas assim, que justos às vezes não estão a prosperar e os ímpios estão a se dar bem. Entende? Então, esta relação causa-efeito imediata que nós temos a tendência de fazer, nós temos que ir com calma. Nem sempre as coisas são assim. E o que aconteceu? Capítulo 2, vamos dar continuidade aqui, capítulo 2, Jó 2, verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Deus agora vem em defesa de Jó, dizendo assim: olha, você não tinha uma tese de que se Jó perdesse os seus filhos e os seus bens, ele não blasfemaria contra mim? Você não tinha essa tese, Satanás? Olha, você tirou tudo que Jó tinha e Jó continua fiel a mim. Você provocou essa situação, mas ele permaneceu fiel a mim. Aí Satanás entra com o plano B. Satanás tinha o plano A, mexer nas coisas, nas posses de Jó. E agora o plano B é mexer no próprio Jó. Então, olha agora a nova tese aí, a nova argumentação de Satanás, o acusador. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Resumindo, plano B, o segundo ataque de Satanás a Jó, a segunda acusação foi: Jó então é um homem melhor do que os outros, porque ele perdeu tudo que tinha, mas não blasfemou contra Deus. Mas Deus, se você tocar nele mesmo, ele vai blasfemar. Por quê? Qual que era a argumentação de Satanás? Jó não blasfemou porque tudo que foi destruído eram coisas que estavam fora dele, ao redor dele. Mas ele não foi mexido, tocado nele pessoalmente. Toca nele, na saúde dele, nos ossos e na carne dele, eu tenho certeza que ele vai blasfemar. Aí Deus disse assim: você tem autorização para tocar na saúde de Jó, mas você está proibido de matá-lo, de tirar-lhe a vida. E agora acontecem as cenas mais fortes aqui, né? Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. De hora para outra, o homem que perdeu os 10 filhos, todos os bens materiais, o homem agora está doente, a Bíblia diz dos pés à cabeça, sentado no chão, como se fosse ao relento, num terreno baldio, no lixo, e ele está ali sentado a raspar ali as suas feridas. E agora, a única coisa que Deus deixou com ele, vem falar com ele, que é a mulher. Versículo 9. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Você consegue ainda, com esse sofrimento todo, amaldiçoa a Deus e morre? Gente, uau! Acho que foi por isso que Satanás não mexeu nela. Era uma aliada. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Verso 10. Verso 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Uau! Plano A de Satanás, Jó reagiu bem. Plano B de Satanás, Jó reagiu bem e ainda repreendeu a sua esposa e ficou fiel
a Deus. Queridos irmãos, mas a história também não para por aí. A história ainda se desenvolve, tem um desenrolar ainda bem, com muitas coisas. Mas o primeiro ponto que eu quero trazer nesta mensagem, que eu quero chamar a atenção de vocês, o primeiro ponto da mensagem é: as situações de sofrimento afetam a nossa percepção de Deus. Toda vez que nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas, todas as vezes que nós enfrentamos adversidades, a nossa fé é provada. Não tem como a nossa fé não ser provada em tempos difíceis. Você pode ser a pessoa mais santa do mundo. Você pode ser a pessoa mais crente do mundo. Toda adversidade, toda situação difícil vai provar a sua fé. Você ora muitas vezes e não tem a resposta. Você busca uma saída e não encontra uma saída. Você olha e não vê como resolver a situação. E então essas coisas provam a sua fé em Deus. Irmãos, pessoas que nunca passaram por momentos difíceis, elas são pessoas que ainda não foram provadas. Na palavra de Deus está escrito até para nós termos cuidado, para nós não colocarmos em posição de autoridade, de liderança na igreja, pessoas que são novas na fé. Por quê? Porque o novo na fé, ele está no primeiro amor e só tem experimentado coisas boas. Mas sabe, pessoas experimentadas na fé são pessoas que já viveram momentos maravilhosos com Deus e de receberem grandes favores e bênçãos de Deus. Mas também essas pessoas experimentadas também já tiveram dissabores, passaram por situações constrangedoras, humilhantes, dificuldades terríveis. E essas pessoas, quando elas passam por essas coisas e permanecem em fé, como o apóstolo Paulo disse em Romanos, essas pessoas elas adquirem perseverança, elas adquirem esperança. Sabe, irmãos, mas é o seguinte, toda situação difícil, todo sofrimento vai afetar a nossa percepção de Deus. E a maneira que nós reagimos no momento do sofrimento vai fazer com que a nossa fé cresça e nos ligue mais a Deus, ou vai fazer que a nossa fé seja abalada e a gente deixe os caminhos do Senhor. E infelizmente muitas pessoas têm deixado os caminhos de Deus, porque não sabem lidar com esse conflito. Como Deus pode me amar e eu sofrer? Como Deus pode ser um Deus de amor e eu não ter uma saída para o meu problema? Como Deus pode ter poder e não usar esse poder na minha vida? Sabe, irmãos, e a história de Jó, ela vem para esclarecer esses dilemas que nós temos na nossa fé. Algumas pessoas ficam muito preocupadas por que Deus aceitou ter esta conversa com Satanás. Tipo assim, mas por que Deus tinha dado ouvido a Satanás? Se Deus já tinha visto que Jó era fiel, deixava o Jó fiel. E por que ele tinha que ser provado? Irmãos, isso não nos compete a nós. Inclusive, um dos temas deste livro que tem a ver com o tema da mensagem, os mistérios do sofrimento humano. E nós temos que entender o seguinte, na soberania de Deus, Deus permitiu que isso acontecesse. E quem sabe, Deus não permitiu que isso acontecesse somente para que nós pudéssemos ter este exemplo para o nosso bem. Eu posso dizer para vocês o seguinte, isso não continua a acontecer. Alguém pode pensar assim, poxa, eu estou a sofrer aqui, só para os irmãos entenderem. Eu acho que eu estou a sofrer, será que é uma conversa entre Deus e Satanás? Esquece isso, irmãos. Esquece, por favor, esquece isso. Isso nunca vai acontecer com ninguém. Aí você fala assim, tudo bem, esta história sendo uma história real, por que Deus deixou que Satanás fizesse o que fez? Quem sabe não foi para nos abençoar, para nos deixar essas ricas lições do livro de Jó, que já abençoa pessoas há milhares de anos. E Deus é soberano e Ele faz do vaso o que Ele quer e Ele tem liberdade para fazer o que Ele fez, sim ou não? Então esqueçamos o porquê que Deus teve essa conversa com Satanás e vamos ao que Deus quer nos ensinar. Então, dentro desse primeiro ponto aqui, as situações de sofrimento afetam a nossa percepção de Deus e o tema da nossa mensagem é os mistérios do sofrimento humano. Quando Jó, ele se viu doente, sem nada, mal,
ele reagiu bem no início, só no início. Ele nunca, deixa eu adiantar, dar um spoiler para vocês, que nunca leram o livro todo. Jó nunca amaldiçoou, nunca blasfemou contra Deus nesse processo. Mas ele teve um processo, uma fase de indagações com Deus e de indignação. Isto, interessante, ele teve uma fase de indagações, de questionamentos, e ele questionou muito Deus. E ele teve uma fase de indignação, forte indignação com Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que ele fez quando veio o mal sobre ele, a primeira coisa que ele fez foi investigar a sua própria vida, para ver se havia alguma coisa errada na sua vida. Como ele não encontrou nenhum pecado, como ele não encontrou nada de errado na sua vida, naquela época o que imperava era esta relação causa e efeito. Se não há causa, não deveria ter o efeito. Se eu não pequei, eu não deveria ter sofrido, estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Irmãos, olha, nós estamos a falar, hoje, nos dias de hoje, nós somos tendenciosos a pensar como Jó pensava e como a geração da época de Jó pensava. E nós pensamos de maneira muito semelhante, que é, quando, volto a dizer, se acontecer algo mal com alguém, o que a gente pensa na hora? Quando acontece alguma coisa mal com alguém, com parentes, com um parente seu, um familiar seu, acontece uma coisa má, o que você pensa na hora? Fulano estava muito orgulhoso. Muita vaidade, muita soberba. Não, você viu que ele andava fazendo coisa errada também? Irmãos, nós temos uma facilidade de apontar o dedo e dar as causas do sofrimento dos outros. Mas quando chega a nossa vez... Irmãos, olha, já começam os conselhos aqui. Vamos evitar de sermos muito radicais nessa relação causa e efeito, porque a maioria das vezes que nós julgamos os outros nessa relação causa e efeito, a grande parte das vezes nós erramos. Nós julgamos mal. Por quê? Porque há um mundo espiritual que desconhecemos. Há fatores desconhecidos, há mistérios no sofrimento humano. Então a pessoa é diagnosticada com a doença. Você fala assim, algum pecado escondido. E agora Deus está pondo para fora. Não tem nada a ver. Irmãos, cuidado. Esta era a linha de pensamento da época de Jó. E esta é a linha de pensamento, infelizmente, de muita gente das igrejas hoje. Se uma pessoa fica rica e prospera, e fala assim, a vida dele está correta. E nem sempre, irmãos, a pessoa está no pecado e prosperou, aqui está correta e não prosperou. Quem já viu isso? Eu já vi tanto aqui na igreja. Entende? Mas nós temos essa tendência de fazer essa relação. Aí entra outro problema, que é em relação a nós mesmos, que é o problema da culpa. Porque quando algo corre mal conosco, a primeira coisa que a gente começa a fazer é o quê? Investigar a nossa própria vida e tentar encontrar a razão, qual é a brecha que nós demos para o mal entrar, e aí já entra a questão de culpa, a gente já começa a se sentir culpado. Tudo isso muito problemático. Por isso que, graças a Deus, pelo livro de Jó. Jó investigou a sua vida, viu que não havia pecado nele, e é aí que começa a indignação de Jó, e é aí que começa esta luta com ele em relação a Deus, por que ele estava a passar o que ele estava a passar. Aí Jó começa a questionar Deus, em outras palavras, tipo assim, Deus, o Senhor sabe que eu sou correto, o Senhor sabe que eu não errei, o Senhor sabe que eu estou certinho. Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Ele começa a ficar indignado, ele começa a ficar contrariado. Mas aí entra o segundo ponto. Segundo ponto, por favor, da mensagem. Para além de nós, no momento de sofrimento, termos que lidar com as nossas próprias questões internas, ainda para piorar, vem a opinião dos outros. Porque a gente ainda está tentando lidar com a nossa própria opinião sobre o assunto. A gente está tentando entender por que estamos a passar o que passamos. Aí vem a opinião de terceiros. E como os terceiros gostam de dar opinião. E como as pessoas gostam de dar as respostas e dizerem por que você está a passar o que está a passar. É tão fácil falar dos outros. É tão fácil dar conselhos para os outros. Então, ponto 2, a percepção dos outros sobre o nosso sofrimento também nos afeta. E agora vamos ver isso, então, no texto bíblico. Vamos ver o que acontece, versículo 11, capítulo 2, verso 11.
Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó. Irmão, Jó era um afortunado, ele tinha 3 amigos. Quantos aqui tem 3 amigos mesmo? Amigos. Eu vou mostrar para vocês que a maioria de nós aqui não tem 3 amigos como Jó tinha. Vou mostrar para vocês que a maioria de nós não tem. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Eles viajaram, irmãos. Para já, vamos entender o que é alguma coisa. Existe aquela frase popular que é pejorativa, que diz assim, é amigo de Jó. Não é? Já viu? Quem ouviu? Quem já ouviu essa frase assim? Fulano é amigo de Jó. O que significa essa frase popular? Amigo de Jó é que não é verdadeiro amigo. Calma aí, mas nós vamos ver agora aqui, amigos como Jó teve, raríssimas pessoas têm, eu tenho quase certeza que nós aqui não temos amigos igual que tem. Primeiro, quando os 3 amigos souberam do sofrimento de Jó, os 3 viajaram para ir até ele. Quantos amigos você tem que fariam uma viagem para vir? Depois, ele faz o temita, Bildade, o suíta, Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Qual era a intenção deles? Consolar. Eles eram amigos, a intenção era boa. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, porque Jó estava muito doente, muito debilitado, não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. O que eles estavam a fazer aqui? Chorar com os que choram. Eles estavam a ser amigos, irmãos. Estavam a chorar com Jó. Ótimo, o que teria um amigo desse? E cada um rasgando o seu manto. Irmãos, manto naquela época era caro. Não havia Primark naquela época. Irmãos, rasgaram o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça os 3 amigos. O que eles estavam a fazer? Eles estavam a se identificar com o amigo. Identificação. Verso 13. Sentaram-se com ele na terra. Onde é que Jó vivia agora? Não tinha bens, não tinha nada. Vivia onde? Na terra, no relento. Os amigos ricos. Olha outra coisa. Rico tem amigo? Ricos. Esses amigos que viajaram e deixaram a rotina, deixaram o trabalho para consolar o amigo, é porque tinha. Sentaram-se no chão com ele, na porcaria com ele, irmão. Sentaram-se com eles. Quantos dias? 7 dias. 7 noites. E ficaram calados. Irmãos, eles tinham até a psicologia do assunto. Ficaram 7 dias e 7 noites só jogando pó, com o manto rasgado, na terra com um amigo. Eu pergunto a vocês, quantos aqui teriam 3 amigos que viajariam, deixariam a vida deles, a rotina deles, a família deles, os filhos deles, os bens deles, os negócios deles, ficaria 7 dias, 7 noites ao seu lado chorando com você? Quantos têm 3 amigos assim? Mas até aí estava tudo bem. Até que os amigos oraram por Jó, falaram com ele, e os amigos chegaram à conclusão. Agora é que a coisa começa a piorar. Esses amigos, que eram verdadeiramente amigos, agora chegaram à conclusão. Não é possível. Esse cara era rico, esse cara era abençoado, esse cara era poderoso, o mais poderoso do Oriente, e agora ele está sofrendo, a gente ora e Deus não restaura a sorte dele. Sabe o que acontece com esse cara? Ele falhou. Ele está escondendo o pecado dele. Aí os 3 amigos se voltam contra ele. Irmãos, é tão difícil a gente encontrar alguém que no percurso de um sofrimento acredite em nós. E Jó dizia, gente, eu não tenho pecado oculto. Tem, a gente tem certeza, tem sim. Aí eles começaram a defender Deus. Então, nós não vamos ler, porque o texto é grande aqui do livro de Jó. Eles começaram a ser defensores de Deus e acusadores de Jó. E eles assumiram o papel que Satanás tem. Começaram a acusar Jó. Então, Jó é o seguinte, nós temos certeza que você falhou feio, você pecou, você está escondendo, porque Deus é justo. Deus nunca deixaria um mal desse nível chegar a uma pessoa que não cometeu erro. Olha, o que os amigos dele estavam a fazer? A relação causa-efeito. Mas essa relação no mundo espiritual é muito perigosa, a gente não conhece o desconhecido. Os mistérios de Deus, os mistérios do mundo espiritual. Os amigos de Jó não conheciam o que se passava no mundo espiritual. Os amigos não sabiam da conversa de Deus com Satanás. Os amigos não sabiam da provocação de Satanás. E os amigos afirmaram e falaram assim, você é mau, você errou, Deus está a castigar você, Deus está a punir. Quantas vezes na igreja, irmãos, nos dias de hoje, as pessoas falam isso com quem está a sofrer? Paremos com isso. Sabem, há muitas coisas que nós
desconhecemos. É melhor a gente orar com alguma pessoa. Se a gente tiver alguma coisa de Deus para dizer, a gente diz. Só que os amigos de Jó, eles romperam aquela linha proibida, aquela linha vermelha da intimidade e começaram a massacrar o rapaz. O primeiro começou a falar assim, você que dava conselho para os outros, agora anda aí indignado com Deus, porque eles viram a indignação de Jó. Jó estava tão indignado com Deus, que a Bíblia diz que Jó começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, o dia do seu nascimento. Ele começou a dizer, maldito seja o dia que... Ele nunca blasfemou contra Deus, mas ele começou a ser um refilão. Maldito seja o dia que eu nasci. E Jó começou a falar, não, olha, do jeito que eu estou a viver é melhor morrer. Tomara que Deus me leve. Tanto sofrimento. Há um texto que eu acho muito forte, que Jó diz assim, ó, eu desejo a morte mais do que grandes tesouros. Ele ansiava já pela morte, ele desejava. Tamanho era o sofrimento. Irmãos, o sofrimento, como a Bíblia fala, com tumores malignos do pé à cabeça, quem é que aguenta isso? No chão, na terra, com pulsos e tudo. Secreções e tudo. Irmãos, e os amigos dele começaram a dizer, você precisa se humilhar, você precisa mudar a sua rota, senão você vai morrer do jeito que você está. Então, volta aí o segundo ponto aí. A percepção dos outros sobre o nosso sofrimento também vai nos afetar. E vai nos afetar até o ponto de nós duvidarmos de nós mesmos. Próximo ponto, ponto 3. Olha o ponto 3. As situações de sofrimento afetam a nossa percepção de nós mesmos. Entende? Inicialmente, é uma coisa entre nós e Deus. Depois se torna uma coisa entre nós e Deus e entre nós e os amigos. Porque os amigos vão opinar. Mas depois, os amigos dão a opinião deles, chega um ponto em que você passa a duvidar da sua própria integridade. Olha capítulo 7, Jó 7, verso 20. Jó, de tanto ser combatido pelos amigos, ele começa a duvidar, será que eu não errei mesmo? Aí ele fala assim com Deus, Deus, se eu pequei, você sabe quando a pessoa está firme assim na posição? Gente, eu não pequei, eu não errei, eu não falhei, mas de tantos outros falar, sabe que isso nos filmes, isso acontece mesmo na realidade, na vida real, acontece que é retratado pelos filmes, quem já assistiu filmes policiais aqui, que uma pessoa é acusada de um crime que ela não cometeu, mas depois há tantas provas contra ela, tem câmeras, tem o horário que ela saiu, o horário que ela entrou, o horário que a vítima ficou. Você sabia que, mesmo há casos reais, em que a pessoa não cometeu o crime, mas ela tem que, ela fica na dúvida se não foi ela mesma. Ela diz assim, todo mundo está dizendo que foi eu. As provas dizem que foi eu. E a pessoa começa a dizer, será que foi eu e eu? Jó entrou nessa. Ele diz assim, ó Deus, se eu pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens. Ele está falando assim, olha, eu já estou em dúvida, pode ser que eu tenha pecado, mas qual o pecado que eu cometi que eu não estou a ver? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque, aí ele fala assim, Deus, e se eu pequei, por que o Senhor não me perdoou? Olha, por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e se me busca já não serei. Ou seja, ele estava pensando que iria morrer. Jó 10, verso 2. Jó 10, verso 2. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Jó 19, 19. Passa muito tempo. E Jó perde a confiança dos amigos, perde a relação com os amigos. Jó 19, 19, todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Depois dos 3 amigos, ainda chega um Eliú, tal de Eliú, e começa a acabar com ele. E tudo em nome de Deus. Interessante que todos os amigos que acabam com Jó, a intenção dos amigos todos é, eles querem defender a honra de Deus. Eles querem defender a integridade de Deus. Tipo assim, Deus jamais permitiria que acontecesse algo se você não tivesse transgredido.
Sabe, irmãos, o que nós temos que aprender com isso aqui? A única coisa que Deus esperava, presta atenção aqui comigo, a gente já está, vamos caminhar para o final da mensagem. Qual é a única coisa que Deus esperava de Jó no meio do seu sofrimento? Qual era a única coisa que Deus esperava de Jó? Confiança. Que Jó continuasse a confiar nele, mesmo não entendendo por que sofria. O ser humano está agarrado àquela ideia de causa e efeito. Eu preciso saber a causa desse problema. Por quê? Porque eu quero resolver a causa. Mas sabe, irmãos, há muita gente que se relaciona hoje com Deus por causa das bênçãos materiais. Eu conheço pessoas que elas aprenderam e foi-lhes ensinado desta maneira. Tipo assim, se você estiver bem com Deus, as coisas vão bem na sua vida, tudo vai bem. Mas se alguma coisa não for bem, é porque você fez alguma coisa contra Deus. Estamos a falar de pessoas que receberam esse ensinamento na nossa geração, irmãos, na igreja. E são pessoas que quando algo mal lhes acontece, elas entram numa culpa terrível. Porque elas fazem logo a conexão, é Deus que está a me punir. Sabe, irmãos, é uma geração que não estuda a Bíblia. É uma geração que não lê a Bíblia do início ao fim. É uma geração atual que vive de pequenos textos das redes sociais, das mídias sociais. Por isso não tem fundamentação teológica para entender as coisas como funcionam. Há pessoas que só estão na igreja porque recebem bênção material. O dia que elas estão com problema, elas já não querem igreja, não querem Deus, porque a base da relação delas com Deus é esta, é uma bênção material. Outras é porque elas querem a felicidade, enquanto Deus está a dar-lhes felicidade, elas dizem, Deus é o meu Deus, mas quando elas perdem os motivos da felicidade, elas perdem a sua fé também. Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas abandonando a igreja, abandonando o grupo de vida, abandonando Deus, porque a base do relacionamento delas com Deus não é o próprio Deus, mas é algo entre elas e Deus. Elas não cresceram espiritualmente. Por que tanta gente depois da pandemia não voltou à fé, não voltou para as igrejas? E são muitos. Pessoas que nunca mais colocaram o pé numa igreja. Outras poucas vezes foram numa igreja. Por quê? Porque a pandemia foi algo que trouxe confusão na vida delas. Assim como Jó não sabia responder o porquê que ele estava a sofrer. As pessoas não encontraram respostas em Deus, na Bíblia, para a pandemia. E a fé delas foi lá embaixo. Irmãos, que a nossa fé possa estar no Senhor. Que a nossa fé possa estar em Deus. Deus só esperava isso de Jó. Acredite em mim, mesmo você não entendendo por que está a passar o que está a passar, mesmo que você não entenda os motivos das suas lutas, mas que você queira a mim, que você ame a mim, confie em mim. Porque, irmãos, para Deus não há tempo, passado, presente e futuro. Deus simplesmente Ele é eterno. Irmãos, e por Ele ser eterno, quando Deus olha para nós, Ele não vê apenas um momento, Deus vê o todo. Aí alguém fala assim, mas a gente vê que Jó, no final, foi abençoado por Deus, é verdade, mas ainda que ele não tivesse recebido a bênção, ainda que ele não fosse restaurado, eu quero dizer o seguinte, Deus se alegraria em recebê-lo na eternidade, porque Deus sabe o que é melhor para o ser humano, mas nós estamos agarrados às coisas. Sabe, se a sua fé em Deus está refém de coisas que Deus pode fazer por si, cuidado, que quando você não tiver as coisas que Deus está a dar, a sua fé pode cambalear. Sabe, irmãos, as provas da nossa fé, as dificuldades da vida, elas não têm que nos afastar de Deus, tem que ser o contrário, tem que nos aproximar de Deus. Eu já encontrei com pessoas da igreja que disseram assim, olha, eu comecei a enfrentar os momentos muito difíceis na minha vida, então por isso eu me afastei da igreja. Eu pensei assim, mas era o momento que você mais precisava da igreja? Era o momento que você mais precisava de Deus e da igreja? Entende? Mas há uma tendência das pessoas, poxa, eu vou me isolar para resolver meus problemas. Não é este o caminho. Sabe, mas é interessante que Deus deu a volta da situação de Jó de uma maneira surpreendente. Como que Deus tratou com Jó? Jó questionando, indagando, relutante ali,
Aí Deus chega em Jó, nós não vamos ler porque é muito texto, porque Deus fala muito com Jó, Deus fala diretamente a Jó. Aí Jó questionando, Deus, por que eu estou sofrendo se eu não tenho motivo para sofrer? E se eu tivesse errado, por que o Senhor não me perdoou e evitou esse mal sobre mim? Jó questionando, mas nunca, entenda bem, Jó questionou, refilou, mas nunca blasfemou. Aí é o seguinte, aí Deus veio responder, falou assim, Jó, você está querendo me ensinar a ser Deus? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu fiz isso e isso dos universos, não sei o que, babá? Aí Deus, irmãos, Deus dá uma lição, depois se você for ler, Deus dá uma lição de o que você sabe disso, disso, disso? Aí Jó, não sei nada não. Então por que você está querendo me ensinar a ser Deus? O que muitos crentes hoje em dia e pastores querem ensinar Deus a ser Deus e até chegam no púlpito e dão ordens para Deus. Se Jó tivesse vivido hoje, eu sei que muitos pastores teriam dado uma ordem. Todo sofrimento agora sai e que ele sai agora. E que você, a partir de hoje, amanhã, você já não vai ter o sofrimento. E não ia acontecer nada com essas pessoas. Sabe, o mundo espiritual é muito mais complexo do que a gente pensa. Há mistérios do sofrimento. Não há explicações para o sofrimento. Não há explicação para a cura, inclusive, sabia? Porque Deus cura umas pessoas e não curam outras. E você fala assim, poxa, mas na época de Jesus ele ressuscitou os mortos. É verdade, ele ressuscitou os mortos, mas deixa eu te informar, os mortos que ele ressuscitou morreram de novo. E ele não ressuscitou. Sabe, há mistérios, por que Jesus ressuscitou umas pessoas e outras não? Por que algumas pessoas que nós oramos são curadas e outras não? Por que acontecem algumas coisas inexplicáveis? Sabe, irmãos, o que Deus esperava de Jó é o que Deus espera de todos nós. Quando você não tem explicação, nem humana, nem sociológica, quando você não tem explicação nem bíblica para o que você está a passar, a única coisa que você pode fazer é o quê? Deus, eu estou em tuas mãos, confio no Senhor, o Senhor continua sendo o meu Deus. Jó 42, rapidamente, por favor, Jó 42. A partir do verso 1. Depois de Deus ter falado com Jó, exortado Jó está mais calminho no final já do livro. Então respondeu Jó ao Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso que o tema da mensagem é mistérios do sofrimento humano. Jó diz, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele está dizendo, Deus, eu estou humilde, eu quero aprender com o Senhor. Verso 5. Antes eu te conhecia só de ouvir. Uau, mas ele não era o homem mais íntegro da terra? Ele não era o homem mais santo da terra? O que o sofrimento provocou em Jó, irmãos? Como que Jó começa a vida dele? O homem mais íntegro, o homem mais correto, o homem mais consagrado, o homem mais santo. Mas o que esse homem fala no final do sofrimento dele? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que proporcionou essa maturidade na vida de Jó? O que provocou a maturidade na vida de Jó? O sofrimento. Eu quero dizer o seguinte, há maturidade espiritual na sua vida que você nunca vai alcançar se não passar por algumas situações difíceis. Todos os apóstolos passaram por situações difíceis. Todos os homens de Deus passaram por situações difíceis. E em todas as situações difíceis, Deus tinha um plano. Deus não desperdiça nenhum do seu sofrimento. Eu quero dizer para você o seguinte, olha para mim. Deus não desperdiça nenhum dos seus sofrimentos. Deus não desperdiçou o sofrimento de Jó. Jó, nesse momento, é um homem que ama a Deus, que confia a Deus, que já não há nada entre ele e Deus. Ele ama a Deus porque Deus é Deus. Será que a nossa maturidade pode chegar um dia a esse ponto? Tudo bem, Deus, eu gosto das tuas bênçãos, eu gosto da felicidade, eu gosto de tudo que tu me dás.
Mas eu gosto mais do Senhor mesmo. O Senhor é meu Deus, porque eu entendi que o Senhor é o Criador dos céus e da terra e meu futuro está no Senhor. Quem pode dizer amém? Irmãos, aí chega o momento de Deus repreender os amigos de Jó. Deus falou com Jó, colocou Jó no lugarzinho dele. Fica no seu lugar, quietinho. Agora eu vou falar com seus amigos. Irmãos, Deus puxou a orelha dos amigos de Jó com força. Deus puxou a orelha deles e falou assim: quem vocês pensam que vocês são? Que vocês estão falando coisas de mim como se vocês fossem os meus advogados, vocês acham que sabem tudo sobre mim, tal. E agora é o seguinte, só vou perdoar vocês se vocês fizerem uma coisa. Olha a condição que Deus dá para os amigos de Jó. Só vou perdoar vocês se vocês fizerem uma coisa. Se vocês forem honrar o amigo de Jó. Se vocês honrarem o Jó, e Jó orar por vocês, só assim que eu vou perdoar vocês. Aí os amigos de Jó, que tinham apontado o dedo contra ele, vão lá. Ô Jó, toma aqui um presente aqui, a gente quer te honrar. Você pode orar por nós? E olha, vamos ver agora Jó 42, 9. Jó 42, 9. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó por eles. Uau! Mas qual era a vontade de Deus? Que Jó orasse pelos seus amigos para que eles fossem perdoados. Só isso? Não. Para que Jó fosse restaurado as suas bênçãos, ele precisava orar por aqueles que ele estava chateado. Então, olha o próximo versículo. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando? Oh Deus, você quer que eu ore para aqueles lá que quando eu estava mal, eles queriam me afundar ainda mais? Deus disse, é a hora por eles, abençoa eles. Tá bem, Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que possuía. Glória a Deus. Olha o verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter, quantas ovelhas que ele tinha? 7.000. Deus deu quantas? Quantos camelos? 3.000. Agora ele tinha? Quantas juntas de boi? 500. Agora tem 1.000. Quantas jumentas? 500. Agora ele tem 1.000. E também filho. Deu multiplicado. Quantos filhos deu? 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos. Por quê? Que Deus multiplicou o gado e não multiplicou os filhos. Por quê? Porque o gado morreu e desfez. Mas os filhos ainda existem. Bastava Deus dar 10, como ele tinha 10, porque eu vejo nisso até a prova da vida eterna. Porque Deus estava dizendo assim, eu posso te dar só 10 filhos que você vai ter 20, Jó. Mas cadê os outros? Estão comigo. Então, uma salva de palmas ao Senhor. Jó teve o dobro dos seus bens, mas teve só... Olha, você sabia que ninguém perde filho? Sabia que ninguém perde filho? Na eternidade toda a gente vai encontrar. Eles estão vivos na presença de Deus. Quem pode dizer amém? Versículo 16. Depois disto viveu Jó 140 anos. Como eu disse para vocês, esta é uma história de 4.000 anos atrás. E que está na Bíblia há 2.500 anos. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E só uma ressalva para vocês. Deus não deu o dobro de mulheres para ele. Só um recado para alguns. Deus não tirou e também não deu mais nenhum. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos ficar de pé. Os irmãos do louvor. Os irmãos do louvor. Coloque sua mão no seu peito, no seu coração. E você que veio aqui nesta manhã, querendo se entregar a Deus e orar, vem aqui à frente, nós vamos orar consigo. Enquanto os irmãos do louvor começam a cantar, você que quer receber oração, que você veio aqui nesta manhã na igreja e você quer se consagrar a Deus aqui à frente, ou você quer receber oração, pode vir, nós vamos ter um tempo aqui agora de consagração ao Senhor.
Pode vir aqui à frente, pode ficar aqui à frente, pode pedir ao Senhor, pode estar em oração aqui à frente. Aleluia. Amém, glória a Deus. Quem mais quer se consagrar ao Senhor? Quem mais quer se entregar a Ele? Quem mais tem pedidos de oração? Obrigado, Jesus. Os irmãos pastores quiserem orar por esses queridos irmãos, podem vir à frente. Se tiver alguém na galeria também, pode vir à frente.